foi o voto que elegeu ela, o voto. Enquanto ela está concorrendo a um cargo, ela é uma candidata. A partir do momento que ela assume um cargo, ela é a autoridade. E a gente tem que respeitar. Tudo aquilo que uma autoridade fizer, que vai contra a palavra de Deus, aí nós vamos ficar com Deus. Entre ficar com a autoridade com Deus, nós vamos ficar com Deus. Mas isso é no sentido de uma autoridade chegar assim: nega Jesus, ou então você vai morrer. Aí você fica com Jesus e morre. Mas nós no país, nós não vivemos isso. Nós não temos isso, nós temos liberdade de expressão. Nós temos aí pessoas que possam se levantar para defender os nossos interesses, tem os meios para isso, porque somos um país democrático. Então nós temos o legislativo, seja municipal, estadual, federal, para trabalhar e mudar as leis e ajustar. Mas a lei sendo estabelecida, ela tem que ser cumprida. E as autoridades estão ali para reger. Então, o que nós precisamos começar a entender é que meu papel é seu papel interceder pelas autoridades. 1 Timóteo capítulo 2 fala sobre isso, sobre a gente interceder por todos os reis e por todos que estão em autoridade, porque Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. O desejo de Deus é que todo mundo se salve e chegue ao conhecimento da verdade. Então nós precisamos assumir esse papel. Como cristãos, precisamos assumir nosso papel como intercessor. Precisamos começar a profetizar sobre o país, sobre a mudança do país. Mas as pessoas ficam ouvindo nos jornais e ficam profetizando só desgraça, só destruição, só falando que não presta. Não, comece a... Olha, eu gostei muito de uma frase do apóstolo René: o jornal é a notícia de ontem. Você entra em qualquer jornal, seja ele na mídia hoje digital, ou seja na mídia impressa, todo jornal que você lê é a notícia de ontem, é a notícia do passado, é a notícia do que já passou. A Bíblia é a notícia do futuro. Então, você tem que olhar para a palavra de Deus e entender que aqui tem a profecia do que você vai viver, da maneira como você vai viver. Então, para de olhar para os jornais e comece a olhar para a palavra. Comece a se voltar para a palavra de Deus, a tua palavra diz isso, e comece a profetizar coisas boas. Comece a profetizar sobre a sua cidade. Em vez de falar que a cidade não presta, não, vou começar a profetizar. Deus quer uma mudança na cidade. Comece a profetizar que vai vir um prefeito que vai mudar essa cidade, que vai vir uma câmara de vereadores que vai mudar essa cidade. Comece a profetizar bênção sobre o presidente de bairro do seu bairro. Comece a profetizar mudança sobre a cidade, sobre a sociedade. Então nós precisamos começar a ter uma visão bíblica, uma visão da palavra de Deus, em vez de ficar falando mal de autoridade. Isso não leva a lugar algum e ainda atrai uma opção sobre a sua cabeça, porque você está ferindo o coração de Deus, porque você está mexendo com a autoridade. Não, da mesma forma que você fala sobre o seu pastor, sobre o seu apóstolo, sobre o seu líder, e você está atraindo maldição, não é só dentro da igreja não, qualquer tipo de autoridade. Então isso mostra a rebeldia às vezes de muitos corações e precisam ser consertados. Nós precisamos realmente nos humilhar e falar: Deus, me perdoa porque eu abri a boca para falar de tal, me perdoa porque eu fiquei publicando, mostrando coisas horríveis, indecentes, acidentes. Eu fico vendo, às vezes tem acidentes horríveis e as pessoas ficam publicando isso, mandando isso, publicando em Facebook, mandando em grupos. Fala, pode um cristão ficar anunciando coisas que são desgraças? Isso não é o nosso papel. O mundo já vive essa desgraça. Nosso papel é anunciar as boas notícias do Evangelho, é anunciar a palavra de Deus, é anunciar esperança para quem não tem esperança. Irmão, já tem um mundo aí, já tem um capeta para fazer propaganda dele, não precisa de você, não precisa da sua ajuda não. O capeta já tem muita gente ajudando ele. Então nós precisamos começar a mudar a nossa mentalidade.
Então, usar a autoridade que Deus nos deu para converter as pessoas, usar a autoridade para mudar a história. Então, eu lembro, um período eu trabalhava em revenda de carros, e um período que estava bem difícil o mercado. E às vezes chegava, vendedores de outros eventos chegavam ali e falavam, rapaz, está difícil o mercado, né? Aí eu falava assim, para mim não está. Rapaz, o cara levava um choque. Ele olhava para mim assim, como? Não, está difícil. Para você está difícil, para mim tá. E aí eu começava a ministrar para ele. E aí, o que mais acontece é que uns falam que está difícil, outros falam, é verdade, né? Puxa. E ainda cada um vai pôr um lenho na fogueira, e quer dizer, daqui a pouco você chega em casa depressivo, desanimado, né? Todo mal, chega na igreja e fala, Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de notícia que a gente recebe. E por último, nove, autoridade. A importância do visitante, os lutos de um líder, a autoridade. Deixa eu dar. Propósito da célula. A visão é simples, é fácil e funciona. Jesus é a pessoa mais importante. Eu pulei uma aqui, não pulei lá atrás. Os 4 pilares da célula. Atos 2,42. Eu pulei lá na frente. Falei? Não, eu falei os 4 degraus da escada de sucesso. Não, eu falei os 4 degraus da escada de sucesso, que é a consolidade circular e enviar. Os 4 pilares da célula é outra coisa. Atos 2,42. Anota só isso aí. Então foi inconforme, não tem problema. Atos 2,42. Os 4 pilares da célula. Está lá em Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. São 4 coisas que não pode faltar na célula. A doutrina dos apóstolos, que é o ensinamento de Jesus. E o que diz? Perseveravam. Diga, perseveravam. Eles perseveravam na doutrina, eles perseveravam na comunhão, eles perseveravam no partir do pão, no sentido de quê? De poder ajudar uns aos outros. E, por último, na oração. Então a oração ela é fundamental. Ok? Então fica isso como 9. E 10. Você sem Deus nada somos. Salmo 127, versículo 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. Salmo 127, 1. Então entenda uma coisa: você pode fazer tudo certinho, mas é Deus que vai trabalhar. No livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 6, diz assim: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retenhas a tua mão, pois tu não sabes qual das duas prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Em 1 Coríntios 3,6. 1 Coríntios 3,6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que é, mas Deus que dá o crescimento. Então, quem faz uma criança crescer não sou eu, não é você. Quem faz uma célula crescer não sou eu, não é você, é Deus. Nós podemos trabalhar, fazer tudo aquilo que está à nossa disposição, mas entenda que é a graça de Deus sobre nós. Então, a primeira coisa que precisa existir no meu coração, no coração de um líder, no coração de qualquer pessoa, é essa gratidão a Deus. E é entender que sem Deus nós não somos nada. É Deus que faz.
é Deus que se agrada da gente e faz, porque a nossa justiça é trapo de imundícia. Nós não somos nada, não somos ninguém. Não adianta você ficar batendo no peito e achar, eu tive essa grande conquista. Querido, isso não é nada. Porque a visão que você tem que ter é olhar, tive essa grande conquista. Não, é você ter no coração, falar assim, existem tantas pessoas ainda que não conheceram Jesus em Campo Grande. Tem mais de 500 mil pessoas que ainda não conhecem Jesus em Campo Grande. Aí eu vou ficar olhando para a conquista que eu tive, quando existe um monte de pessoas que ainda não aceitaram Jesus, que não conhecem, estão vivendo uma vida desgraçada, que estão vivendo um inferno na sua vida. Então, quando eu tenho uma visão correta, eu começo a ver e olhar que as pessoas precisam ser alcançadas. Eu preciso ter compaixão. Como eu dizia, a minha paróquia é o mundo. É essa visão que nós vamos ter. Não é essa visão micro, tacanha, minúscula, que aí você olha e de repente você tem 100 pessoas e você já acha que é o rei da cocada preta. Eu quero te dizer que quem fez com que você tivesse era Deus. Você olha, Nabucodonosor foi um rei que conquistou todo o império daquela época. Um dia ele bateu no peito e falou assim: não foi esta a grande Babilônia que eu edifiquei? Deus já tinha mandado um ano antes uma vez para ele se humilhar. Ele não se humilhou. O que aconteceu? Ele foi comer capim. Ele ficou louco, foi comer capim com os bois. Por quê? Porque ele achou que ele que tinha conquistado, e Deus já tinha mandado um recado: não fica se exaltando, fui eu que te dei essa conquista. Então não importa o tamanho da sua conquista, nunca se esqueça que foi Deus que te deu. É Deus que me dá, é Deus que te dá, é Deus, Ele que edifica, é Ele que nos capacita. Toda a inteligência que você tem, toda a unção que você tem, todo o dom que você tem, foi Deus que te deu, foi Deus que me deu. E a gente tem que usar isso para o reino de Deus. Não é para vaidade pessoal, não é para se vangloriar, para dizer que você é isso. Não, é para você repartir. Se Deus te abençoar com muita riqueza, Deus te abençoou com muita riqueza, para quê? Para você aprender a compartilhar. Então, se Deus te deu algo, entenda que Deus te dá para que você compartilhe. Qual o sentido de você ter algo só para você? Isso é egoísmo. Tudo que Deus nos dá é para compartilhar. É para a gente realmente ser um instrumento para abençoar outras pessoas. Então Deus nos dá para sermos canais de bênção na vida das pessoas. Então nunca se esqueça, Deus, Ele só vai te dar quando você estiver pronto para receber, e não se ensoberbecer com aquilo. Aí Deus vai estar pronto para te dar, porque Ele fala, Ele sabe que você vai ter a visão do reino para compartilhar, para se tornar um canal de bênção, para realmente tocar a vida das pessoas e abençoar essas pessoas. Amém? Quero que vocês se coloquem em pé, eu quero orar.